Soutor, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. É com imenso gosto que participo nestas segundas jornadas a sul do Direito Civil e Processual Civil. Queria começar por agradecer à senhora doutora Sandra Luiz o amável convite que me dirigiu para estar aqui, que muito me honra. Apresento os meus cumprimentos ao senhor juiz conselheiro Luís Espírito Santo. Foi um gosto e uma honra assistir à intervenção do Soutor. Tomei mais notas na intervenção do Soutor do que na minha, o que provavelmente dirá alguma coisa a respeito do que se segue. Cumprimento também o senhor doutor Germano Amorim, moderador deste painel, e nas suas pessoas, todos os oradores, todos os participantes, toda a assistência do Congresso. Infelizmente, e com muita pena minha, por compromissos previamente assumidos, foi-me impossível estar presencialmente na conferência. Espero que novas oportunidades surjam. Agradeço muito a oportunidade que me foi dada de participar por esta via. Bom, o tema que eu me proponho tratar aqui hoje é um tema diferente, é um tema relativamente novo e com uma dimensão tecnológica acentuada. Vou partilhar a tela, pedia que me informassem se entretanto houver alguma dificuldade, espero que não. Admito que já estejam neste momento a ver a apresentação e, portanto, o tema que eu vou tratar aqui é o tema dos smart contracts, em especial a questão da sua autoexecutoriedade e os desafios da tutela jurídica. Ora bem, se as primeiras três revoluções industriais, ou se entre as primeiras três revoluções industriais mediaram aproximadamente 100 anos, estamos neste momento a assistir, pela primeira vez na história, à realidade de uma mesma geração, ou várias gerações, que tem o desafio de se adaptar a duas grandes revoluções tecnológicas. A primeira, o advento da internet, na segunda metade do século XX, e agora aquilo que já tem vindo a ser crescentemente designado como a quarta revolução industrial, ainda que não haja unanimidade na doutrina a este respeito, e que se prende com o advento de tecnologias que têm como objetivo fundir as esferas física, digital e biológica, com reflexos muito acentuados ao nível da automatização em todos os setores. Uso aqui as palavras de Klaus Schwab, que diz que as possibilidades suscitadas por esta existência de milhares de milhões de pessoas conectadas por dispositivos móveis, com capacidades de processamento sem precedentes, armazenamento, acesso a conhecimento, são ilimitadas. E, portanto, o ritmo das inovações tecnológicas atingiu hoje um nível sem precedentes. E, além disso, estas inovações tecnológicas gozam de um potencial disruptivo, praticamente ao nível de todas as indústrias, promovendo a transformação dos sistemas de produção, de gestão e de governança. Este será provavelmente um dos maiores desafios jurídicos que enfrentaremos nas próximas décadas. Admito que, num juízo que é necessariamente prognose, a minha intervenção tem muito de prognose. Julgo que o maior desafio ao nível das inovações tecnológicas estará na inteligência artificial. Prevê-se que a inteligência artificial nas próximas décadas atinja uma capacidade de processamento equivalente à do ser humano e o supere numa designada superinteligência por volta de 2070, mas neste contexto e no contexto que aqui me traz, a inovação tecnológica, o tema a que eu gostaria de me referir, é uma inovação tecnológica que já está entre nós de uma forma mais sedimentada, ainda num processo de evolução crescente, que é a designada tecnologia blockchain. Ouvimos diariamente falar em blockchain, a Uncitral tem estado muito atenta ao potencial da blockchain, nomeadamente ao nível da desmaterialização e da aceleração do comércio internacional. Temos agora, e para aqueles que gostam destas matérias, eu não deixo de sugerir a leitura da Model Law on Electronic Transferable Records, que já tem sido implementada por vários países, um dos primeiros foi Singapura, tem como objetivo, de facto, desmaterializar o crédito documentário através de recurso a tecnologias que, neste momento, a mais utilizada tem sido a tecnologia blockchain. Isto permite, associado, por exemplo, à internet das coisas, permite a colocação de um GPS no contentor que vai acompanhar o procedimento de todo o transporte internacional de mercadorias, que faz com que o GPS dê um sinal à blockchain no momento em que a mercadoria chega, em função, enfim, do Incoterm escolhido, e faz com que a carteira virtual que está na base de dados
promova automaticamente o pagamento num imediatismo que de outra forma não seria com o conhecimento tecnológico atual possível e portanto isto irá revolucionar sobretudo as transferências monetárias internacionais, o transporte internacional de mercadorias, mas ao nível do que estamos aqui a falar, a tecnologia blockchain tem sido também muito falada neste contexto dos designados smart contracts. Do que é que estamos a falar? Estamos a falar, fazendo um paralelo com uma realidade que nos é muito mais próxima, a blockchain aproxima-se do antigo livro-razão, do tradicional livro-razão de anotação contabilística. E, portanto, é uma espécie de base de dados que é partilhada segundo uma lógica peer-to-peer e permite registar transações eletrónicas. Estas transações são mantidas numa rede descentralizada de participantes, a que se dá o nome de nodes, e estes participantes, precisamente por esta natureza descentralizada, admite-se que se tornarão desnecessária a existência de uma entidade oficial de intermediação, será uma das principais vantagens. Os nodes comunicam diretamente entre si e é eles que cabe propor o acréscimo de nova informação na base de dados, que normalmente corresponde a uma nova transação. Essa transação é validada e registada na blockchain de acordo com um mecanismo de consenso. Ouvimos muito falar na mineração e na questão da energia associada a este mecanismo de consenso, sem necessidade de uma autoridade central. A informação depois é agrupada em dados, estes dados são agrupados em blocos. Cada bloco é validado, é selado criptograficamente, é ligado ao bloco anterior e assim se forma uma corrente ininterrupta de dados à qual todos os participantes têm idêntico acesso. Eu, para perceber isto, uma vez ouvi uma metáfora que me parece relativamente clara. No fundo, todos os blocos estão numerados e é como se nós rasgássemos a página de um livro. Ao rasgar a página de um livro, podemos não ter acesso imediato à informação que lá está, mas percebemos que falta alguma informação, porque percebemos que há aqui um salto na informação. Isto faz com que, de facto, a tecnologia blockchain seja uma tecnologia de imensa ou de grande fiabilidade ao nível de registros de transações. Características fundamentais, a descentralização, de que falei, o tendencial pseudo-anonimato. O anonimato, esta tem sido uma das principais dificuldades ao nível da regulação das criptomoedas. Recentemente a União Europeia pronunciou-se sobre esta matéria, defendendo que para admitir transações com base em criptomoedas, não como moeda fiat, mas como ativos, seria exigível o final do anonimato, que iria contra a natureza purista desta tecnologia, a questão da automatização, onde eu me irei centrar na intervenção, e a tal tendencial imutabilidade que se gerará muitos dos principais desafios ou dificuldades jurídicas associadas a isto. No fundo, e trago aqui a versão mais otimista da tecnologia blockchain, a ideia associada a isto é que a tecnologia blockchain tem em si o potencial de, se for utilizada em escala suficiente, conseguir romper com os silos de informação que são gerados pela multiplicidade de suporte de registros de transações atuais. Isto permitirá uma interconectividade de dados acessíveis de modo alargado por um conjunto vasto de participantes. Numa metáfora que me parece particularmente feliz, o objetivo último da blockchain é transformar-se num Google de registros digitais. Ou seja, qualquer pessoa poder aceder ao computador, entrar numa base de dados blockchain e ter o historial de vida dos bens num registro de fiabilidade e de acesso imediato e automático por todos. E qualquer advogado percebe imediatamente qual é a vantagem incomensurável desse registro digital global. Onde surgem, neste contexto, os smart contracts? Bem, o termo smart contracts é muito anterior ao surgimento da blockchain. A blockchain surge associada à Bitcoin em 2005. O termo smart contract surge em 1994 por um senhor chamado, ou é atribuído a um senhor chamado Nick Szabo, que era um jurista e informático, é uma combinação atípica, e que define o smart contract, diz ele, é um protocolo de transação computurizado que executa os termos de um contrato. Bom, isto não é novo. O próprio autor reconhece, já assim funciona as máquinas de venda automática. Uma máquina de venda automática funciona segundo esta lógica de automatização do cumprimento do contrato. Esta expressão veio, porém, a ser reaproveitada recentemente pelo fundador de uma das mais importantes plataformas de blockchain, a Ethereum, um senhor chamado Vitalik Buterin, que usou o termo smart contracts para designar os códigos de programação que são executados nesta sua plataforma.
Se forem ao site da Ethereum, ela própria explica que a estes códigos é dada a designação de contratos porque eles têm um potencial de controlar valores e como ethers ou outros valores digitais. E há um ponto importante e eu julgo que ele será um dos principais motivos de alguma confusão e alguma dificuldade, nomeadamente por parte dos juristas, no tratamento dos smart contracts. Que Vitalik Buterin é um programador informático e ele próprio reconhece que quando usa o termo smart contract, usa o termo para designar um código de programação. Aliás, há um tweet dele, publicado em 13 de outubro de 2018, que é muito revelador. Escreve ele, para ser claro, neste momento eu arrependo-me de ter adotado o termo smart contracts. Deveria ter-lhe chamado algo mais entediante e técnico, talvez algo como persistent scripts. Eu agradeço ao Sr. Buterin não o ter feito, porque admito que ninguém me convidaria para participar numa conferência jurídica para falar sobre persistent scripts. E, portanto, o termo smart contracts para um jurista, de facto, tem uma atratividade que persistent scripts claramente não teria. Mas a verdade é que os smart contracts são, e é daí que temos que partir, são persistent scripts. Estamos a falar de protocolos para computador, registados na rede blockchain ou em tecnologia de registro descentralizado equivalente, protocolos estes, ou seja, algoritmos. Estamos a falar de algoritmos que tendencialmente executam automaticamente as funções neles definidas sem necessidade de intervenção humana. E é aqui que está o principal ponto de referência dos smart contracts, podendo estar-lhes associado a uma componente de inteligência artificial, mas na verdade a maior parte das vezes não está. Quais são as principais vantagens dos smart contracts? A automatização do cumprimento, em termos que irei abordar já de seguida, a questão da imutabilidade, porque na medida, reparem, é importante ter noção que os smart contracts não têm que atuar num contexto de registro descentralizado, das tecnologias de registro descentralizado. Estou aqui a falar de decentralized smart contracts, ou seja, estamos a falar de contratos que beneficiam desta característica da automatização de cumprimento, associados às virtualidades e às potencialidades destas novas bases de dados peer-to-peer que gozam de uma lógica de imutabilidade e de descentralização de intermediação. E é daí que vêm algumas das suas características. Modalidades. Os Smart Legal Contracts, nos quais eu irei centrar o resto da minha intervenção, que são, enfim, o modelo mais próximo do nosso negócio jurídico, mas também Smart Contracts with Legal Implications. Estamos a falar de Smart Contracts que têm como objetivo representar valores digitais, Smart Contracts que promovem a criação de organizações autónomas descentralizadas, os famosos DAOs. Eu admito que o DAO venha a ser nas próximas décadas a principal fonte de inovação disruptiva, em certa medida, naturalmente, do direito das sociedades comerciais, a par do ESG, que é uma tendência que de facto é incontornável, ou mesmo conjugada com a inteligência artificial, podemos estar a falar da criação de agentes autónomos de software, ou seja, programas de software que tomam decisões contratuais de forma autónoma. Repare-se, quando falamos de smart contracts, podemos não estar necessariamente a falar de contratos. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de sublinhar aqui. A análise do smart contract deve ser feita na sua perspectiva, deve partir-se, aliás, o Dr. Oliveira Ascensão chama a atenção para isso quando fala do método jurídico. O jurista parte da realidade, não parte do direito para a realidade. E, portanto, quando nós analisamos um smart contract, temos que partir da realidade técnica e informática que lhe está associada. Temos que partir do protocolo e temos que partir da realidade que envolveu aquele protocolo, porque quando falamos de um smart contract podemos de facto estar a falar de um contrato em sentido técnico-jurídico. É possível que haja uma linguagem totalmente informatizada, aliás, a lei da contratação eletrónica não é nova e, portanto, ao abrigo da lei da contratação eletrónica, mas podemos estar também perante um regime misto,
que é muito comum. Temos as partes a celebrarem um contrato com parte em linguagem natural e parte em linguagem codificada, em algoritmo informático, e podemos ter uma outra situação, que eu admito que neste momento seja talvez até mais comum, em que há a celebração prévia de um contrato e as partes decidem que o modo de execução desse contrato passa pela sua automatização e pela criação de um algoritmo e pelo seu registro na tecnologia blockchain. Isto cria dificuldades diferentes, porque se no primeiro caso temos problemas ao nível da formação do contrato, e no terceiro caso temos problemas apenas ao nível da execução do contrato. Estamos no centro, no cerne do direito das obrigações e da responsabilidade contratual. Não obstante estas especificidades ao nível da formação, de facto, onde se situa a diferença dos smart contracts, onde se situa a sua natureza apelativa para os juristas e para os juristas, para os economistas, para os gestores, enfim, ao nível do aumento da eficiência e da celeridade das transações, sobretudo das transações comerciais, é na execução do contrato, ao nível do cumprimento, é na sua natureza auto-executória. O que é isto ou de que é que estamos a falar? É que graças à tecnologia blockchain e à linguagem de programação que agora é permitida pela tecnologia blockchain, uma vez introduzido o algoritmo na plataforma, o código computacional, portanto o algoritmo em que se traduz o smart contract, ele é capaz de se auto-executar e desencadeia o cumprimento das prestações contratuais sem necessidade de intervenção humana. Mas, se isso não estiver previsto no código de programação, mais do que sem necessidade, é impedindo qualquer tipo de intervenção humana. Ou seja, uma vez dando início à execução do contrato, qualquer realidade exterior à plataforma blockchain é incapaz de interromper essa execução. Dando um exemplo para que isto se torne, eu espero eu, um pouco menos ficção científica, suponham o seguinte, vamos falar de um contrato que tem a realidade puramente digital, porque aqui a realidade muda muito consoante estejamos a falar de um contrato com bens puramente digitais ou um contrato com reflexos no mundo físico. Mas imaginemos como modelo de tratamento um contrato com uma realidade puramente digital. Por exemplo, o senhor A cede uma autorização de utilização de um software que está registado na plataforma blockchain ao Sr. B em troca de 3 Ethers, que são as criptomoedas da plataforma Ethereum. Isto é introduzido no algoritmo e o que é que a plataforma faz? A plataforma vai confirmar se de facto o software existe e o Sr. A tem controlo, tem poder sobre ele, e vai confirmar se o Sr. B tem os 3 Ethers na sua carteira virtual. Ao confirmar isto, a plataforma junta os 2 bens que são transmitidos numa carteira virtual que cria para o efeito. E estando recolhidos esses 2 bens nessa carteira virtual autónoma da plataforma, que está bloqueada, que as partes já não podem mexer, a plataforma dispara automaticamente os 3 Ethers do Sr. B para o Sr. A e automaticamente o software para o Sr. B sem qualquer intervenção humana. Ora, o que tem sido avançado pelos grandes defensores desta tecnologia é que os smart contracts constituem um mais eficiente mecanismo de autotutela em sede contratual, na medida em que ele elimina, por meios tecnológicos, a possibilidade de desvio ao acordado no contrato. Ou seja, os smart contracts constituem um meio de autotutela preventiva. Na verdade, a maioria dos meios de autotutela que temos ao nosso dispor no ordenamento jurídico, os mais comuns, têm natureza compulsória, a exceção de não cumprimento, têm natureza reconstitutiva, a resolução do contrato com efeitos retroativos, mas aqui os smart contracts teriam um potencial de autotutela preventiva, impediriam as partes de não cumprir exatamente aquilo que acordaram. E, portanto, a lógica será que iremos passar da predominância de um juízo ex post, que está a cargo dos tribunais e dos demais entes com competência para dirimir os litígios, para um juízo ex ante, que é feito com base nas ordens que as partes fixaram no código de software para a implementação do acordo. Ora, se é verdade que
a autoexecutoriedade dos smart contracts, sobretudo em contratos simples, eventualmente contratação em massa e sobretudo contratação ligada ao mundo exclusivamente digital, poderá e ter efetivamente como efeito a redução da litigiosidade em tribunal, com fundamento neste não cumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato. Ela traz outros desafios de heterotutela a que os tribunais serão provavelmente chamados a dar resposta nos próximos tempos. Devo dizer que a maior parte deles encontram total resposta e capacidade de resposta ao abrigo das soluções jurídicas existentes no nosso Código Civil. Exemplos. A incompatibilidade entre a disciplina negocial que está consagrada na linguagem natural do contrato e a disciplina negocial que é autoexecutável através do software. Suponha-se aquele exemplo que falei há pouco, em que as partes celebram o contrato por linguagem natural e depois um programador converte essa linguagem natural para um código de software e nessa conversão existe uma discrepância entre o que resulta do contrato e o que resulta do código de software. Isto é particularmente possível na medida em que o código só admite linguagem relativamente simples. Outro aspecto, um potencial de erro associado à redação do código de programação. Não sei se tiveram a oportunidade de acompanhar, em junho de 2016, esta plataforma na qual surgiram os smart contracts inicialmente, esta plataforma Ethereum, foi alvo de um ataque informático. Na sequência da criação, eles criaram uma Decentralized Autonomous Organization, os tais DAOs de que falava há pouco, são umas entidades híbridas, sem personalidade jurídica, mas que se procuram aproximar de alguma forma a uma pessoa coletiva. E o que aconteceu foi que foi criada esta Decentralized Autonomous Organization, isto foi objeto de uma grande atenção por parte da comunicação social, por parte dos amantes desta tecnologia, e havia um erro de programação na linha 666. Houve um pirata informático que se aproveitou desse erro, conseguiu aceder à plataforma e furtar 55 milhões de Ethers. Como a plataforma tem esta característica da imutabilidade, ele conseguiu furtá-los para a sua carteira virtual, mas não conseguiu retirá-los da plataforma. E então estavam as pessoas a assistir em direto ao seu dinheiro a desaparecer para uma carteira virtual anónima, sem nada poderem fazer e sem o ladrão poder tirar o dinheiro daquela plataforma. Isto levou a que fosse necessário fazer uma intervenção, enfim, através de um hard fork, não interessa, porque senão eu entro numa linguagem entre a Guerra dos Tronos e as séries de ficção científica, porque por algum motivo os informáticos adoram linguagem da Idade Média, e portanto tiveram que fazer um hard fork, do qual resultou a divisão das duas plataformas e ficou conhecidíssimo. Aliás, há um artigo muito interessante da Bloomberg sobre este The Ether Thief, onde conta ao minuto as reações das pessoas que se foram apercebendo do que estava a acontecer. Outra situação é o recurso a oráculos, portanto, sempre que o contrato não se situa integralmente na blockchain, não tem que ser no mundo digital, tem mesmo que ser na blockchain, porque a blockchain não vai buscar informação à internet precisamente para garantir a incorrosibilidade dos dados. Portanto, sempre que o contrato necessita de informações do mundo físico, é necessário que alguém forneça essa informação. A isso dá-se o nome de oráculo, e o oráculo tem como objetivo introduzir no código, introduzir na plataforma informação que é essencial para o próprio código ter conhecimento de que pode avançar com o cumprimento nos termos em que foi fixado. O aspecto que mais tem sido debatido ao nível dos smart contracts em termos jurídicos prende-se precisamente com esta aparente incompatibilidade entre a imutabilidade dos dados por um lado e a necessidade de manter mecanismos de tutela reconstitutiva no mundo jurídico, na realidade física e no mundo dos tribunais. Imagine-se que o contrato padece de um vício de nulidade, de anulação, force majeure, alteração das circunstâncias, ou seja, qualquer fundamento que conduza a uma necessidade de destruição retroativa dos efeitos do contrato. Como é que se destrói retroativamente um contrato que aparentemente é imutável? E não admite intervenção humana, não admite qualquer tipo de perturbação na sua execução e no seu cumprimento. Bom, primeiro, uma coisa que me parece óbvia, embora já tenha ouvido várias vezes o contrário. Naturalmente que no mundo físico
esta destruição retroativa do contrato é facilmente assegurável. O tribunal ou outro meio alternativo de resolução de litígios ordena e, em termos de realidade física, tudo opera como se o contrato fosse um outro contrato qualquer. Aqui não apresenta diferenças nenhumas. O problema, na verdade, não se situa verdadeiramente ao nível do mundo físico, situa-se ao nível da própria fiabilidade da tecnologia blockchain. Se a blockchain quer ser um registro fiável das realidades dos bens, um registro digital fiável, tem que ter a capacidade de se adaptar àquilo que ocorre, às alterações que ocorrem no mundo físico. E daí que eu falo do paradoxo entre a apregoada imutabilidade do registro, que é tido como a principal característica e vantagem da blockchain, e a sua aspiração a ser um registro fiável da realidade do mundo físico. À medida que vou conversando crescentemente com profissionais da área informática que trabalham com estas matérias, vou cada vez mais percebendo que o problema é menos real ou menos premente do que aquilo que nos tem sido apresentado. Isto porque na maioria das vezes o que o programador faz é introduzir no próprio código estes mecanismos de salvaguarda para permitir que dentro do que está registado e consensualizado na blockchain, o smart contract, o persistent script, se adapte à realidade do que está a acontecer com o contrato em sentido jurídico. Isto provavelmente passará muito pelo recurso aos Online Dispute Resolution Systems, portanto vão aumentar as plataformas, a disponibilização de plataformas de resolução de litígios online, mas pode passar também, por exemplo, isto é uma realidade crescente e muito criticada pelos puristas desta tecnologia, que é os smart contracts com dupla assinatura, ou seja, uma espécie de contrato escrow. Aliás, estes contratos têm uma dimensão escrow necessariamente, em que há um terceiro intermediário, e aqui destruímos a desnecessidade de intermediação, mas há um terceiro intermediário que tem um papel de assegurar que com o seu ok, com o seu aval, desencadeia as consequências jurídicas que estão necessárias para ajustar a realidade do contrato a estas perturbações jurídicas de que foi alvo. E, portanto, na verdade, e eu interrompo a minha intervenção para que nos possamos ver um pouco melhor. Na verdade, a própria tecnologia encontra respostas a dar a estas dificuldades, porque a própria tecnologia tem a necessidade e tem a aspiração de se ajustar à realidade jurídica, sob pena de estes contratos não serem, de facto, objeto de utilização, não serem alvo de aceitação por parte das operadoras comerciais que querem assegurar a proteção jurídica. E, portanto, a própria tecnologia vai ajustar-se à realidade do direito, que se manterá impávido e capaz de se adaptar a novas realidades, de realidades muito antigas. Muito obrigada pela atenção de todos.